Continuamos a nossa reflexão nesta última parte de nosso curso, na qual vamos refletir a respeito da prática do ensino em sala de aula com base nas fontes que levantamos durante nossa pesquisa. Feitas as discussões da contextualização do período, as reflexões a respeito da fundamentação teórica e metodológica, nós vamos apresentar o produto que desenvolvemos durante a pesquisa de mestrado, o qual tem como objetivo a proposta de sequências didáticas possíveis segundo o formato de aula-oficina, para que o conceito de democratização, direitos e fundamentação da democracia seja trabalhado em sala de aula, estudando o período da Assembleia Nacional Constituinte, dentro do contexto maior que é a abertura política. Nossa proposta foi concretizada na construção de um site dentro da plataforma Wix, que está disponível, inclusive linkado aqui embaixo nos comentários, na qual a gente apresenta toda a contextualização, a fundamentação teórica, as fontes e as propostas de trabalho em sala de aula. Podem entrar e dar uma olhada, porque todos os documentos que nós citamos aqui ao longo do curso estão ali presentes. Assim como neste curso, no site estão apresentados as diferentes formas e as diferentes frentes que julgamos importantes para serem trabalhadas no desenvolvimento dessa temática. Ali estão tanto fontes como propostas de análise de trabalho desde o período do final da ditadura militar até a década de 90, quando a fundamentação dos direitos e garantias fundamentais da Constituição estavam sendo aplicados na sociedade brasileira. Dentro das diferentes possibilidades de trabalho que apresentamos em nossa pesquisa, a primeira delas diz respeito ao final da ditadura militar, dentro do contexto da abertura política, inclusive com a lei da anistia sendo a base desse trabalho. Porque nós entendemos que para compreender a importância dos direitos, é necessário que os estudantes compreendam como seria um período em que esses direitos não existiam e não eram garantidos. E é justamente por esse motivo que a década de 70 foi importante para o nosso trabalho, porque conseguimos identificar e localizar fontes ligadas a duas personagens históricas importantes de nossa cidade. A primeira delas, o advogado criminal Henrique Sintra Ferreira de Ornelas, que foi preso em 1973 em sua casa, sua família sob a mira dos rifles dos policiais, foi levado para Brasília e encontrado morto em sua cela. O inquérito policial militar que apurou o caso indicou que ele havia cometido suicídio. Porém, é possível, a partir da análise desse mesmo inquérito, perceber que as evidências de suicídio não eram tão fortes. Ou seja, uma vítima do sistema repressivo, advogado criminal e, por conta do exercício profissional, foi morto pela ditadura. O segundo caso que é importante tratarmos em sala de aula é o caso do médico Abelardo de Araújo Moreira. Ele foi preso em 1975, após um período de exílio na Inglaterra, dentro de um contexto de perseguição na chamada Operação Marumbi, que fez parte de uma grande onda de repressão ao Partido Comunista em 1975. Em nossa opinião, os dois casos são importantes porque possibilitam a identificação de nossos alunos com a realidade da ditadura militar. Afinal de contas, pessoas de nossa cidade, uma cidade pequena do interior do Paraná, foram perseguidas pela ditadura militar. Aquelas cenas de embates entre polícia e estudantes, de perseguição, de torturas que acontecem nos porões da ditadura, nos grandes centros urbanos, estavam presentes e próximas dos estudantes. Por isso nós compreendemos que é importante o trabalho com as fontes ligadas a esses casos, porque os estudantes precisam perceber que quando a democracia está em ameaça, todos nós, independente da localidade, mesmo que seja uma cidade pequena do interior, também estamos ameaçados. As fontes possíveis de análise desses dois casos dizem respeito ao dossiê levantado pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo para o caso do advogado Dr. Henrique Ornelas e o inquérito policial documentado pelo projeto Brasil Nunca Mais, que diz respeito à Operação Marumbi, da qual o caso do Dr. Abelardo faz parte. São fontes policiais ligadas aos inquéritos policiais, das quais é importante que os alunos tenham acesso e façam as análises durante o processo de construção do conhecimento. Ainda no contexto de abertura política, consideramos que é importante para os estudantes analisarem os traços e o desenvolvimento da lei da anistia. Desde os momentos de manifestações públicas e populares nas ruas, até a sua outorga pelo governo militar.
A partir das reivindicações da população, o Estado se apropriou desse movimento para outorgar uma lei que dizia respeito aos seus interesses. Afinal de contas, as manifestações pediam uma anistia que fosse ampla, geral e restrita para todo e qualquer perseguido político, independente das ações praticadas. Nesse contexto, segundo uma política de guerra, o Estado conseguiu aprovar uma lei que excluía os movimentos armados e de resistência da ditadura militar que já haviam sido massacrados durante a repressão. O que se torna pior ainda são as interpretações possíveis que foram aplicadas a essa lei posteriormente, que tratavam essa lei que já não era ampla, geral e restrita, mas que no discurso era usada como tal para anistiar aqueles que, em nome do Estado, cometeram crimes. Ou seja, o Estado, dentro de todo o aparelho de repressão, dentro de toda uma política de exceção, justificou e igualou qualitativamente aqueles que exerciam a autoridade do Estado para torturar e quebrar as suas vítimas com aqueles que resistiam e que lutavam pela democracia. Esta postura do Estado permaneceu latente e até hoje não está resolvida. E para trabalhar esses conceitos, a nossa sugestão são as análises de fontes como as atas do movimento pela anistia, que aconteceram em 1978, a própria lei da anistia, que apresenta contradições dentro de seu discurso, e principalmente a sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil já nos anos 2000 pela prática e pela interpretação ligada à lei da anistia e pela não condenação daqueles culpados por graves violações dos direitos humanos. Analisando essas fontes, nós julgamos que os estudantes poderão compreender processos importantes, como permanências, rupturas, conflitos de interesses dentro da construção de leis que regem a sociedade. Uma segunda temática que nós consideramos como a principal de nossa pesquisa é a análise do processo constituinte em si, com ênfase no processo de participação popular. Para essa análise, as fontes que nós selecionamos dizem respeito a questões de participação de fato. Por um lado, nós vamos selecionar com base em documentação levantada pela professora Versiani e pelo professor Osias Neves, que foram as cartas enviadas aos constituintes e as cartilhas produzidas pelas instituições para que a população fosse formada no sentido da Constituição e da Constituinte. Os trechos de carta que estão presentes na Constituição da Versiani apresentam inclusive diferentes conceitos históricos e diferentes níveis de consciência histórica que evidenciam a importância da participação da população nesse processo. Afinal de contas, se a estrutura da sociedade estava sendo criada e ela precisa ter base nos interesses da população e nas necessidades da população pela população. Com base nas cartilhas, também podemos perceber que as temáticas trabalhadas nos trechos utilizados por Neves em sua tese, que questões simples eram importantes, justamente porque a formação da consciência da participação popular, ela era necessária. Voltando à questão da identificação de nossos alunos com a participação de fato, nós fomos atrás de fontes ligadas à nossa região. A partir de uma busca exploratória no jornal Tribuna do Norte, sediado em Apucarana, nós pudemos perceber que na época, entre 1985 e 88, o jornal que se chamava Tribuna da Cidade, cobriu a Constituinte apresentando notícias de nível local, regional, estadual e nacional. Durante o processo de levantamento das fontes, identificamos mais de 700 recortes de jornais que tratavam do tema da Constituinte e da Constituição. A partir de uma análise e de uma seleção qualitativa, fizemos uma seleção de todos os recortes com temática regional e local, dos quais estão presentes notícias, editoriais, publicações pagas, todas ligadas à mobilização e opiniões a respeito da Constituinte aqui em nossa região. Lembrando que se trata de um jornal pequeno, de uma região de interior do Paraná, é interessante perceber que a cobertura ela tinha um certo peso,
E a cobertura apresentava que a população aqui de nossa região de fato participou. Encontramos mobilizações em escolas, em igrejas, partidos políticos, movimentos ruralistas, movimentos empresariais, todos eles tratando de mobilizações que diziam respeito aos seus interesses, ou de classe, ou interesses temáticos, em que era possível para a população participar do debate e produzir inclusive sugestões que eram enviadas aos constituintes. Dentro dessas participações, foi interessante, inclusive para o nosso caso específico, que é o ensino de história em sala de aula para a educação básica, a mobilização chamada Educação Constituinte, na qual as escolas produziram discussões e documentos foram produzidos que foram compilados níveis a níveis. E documentos foram compilados a partir das sugestões de alunos e professores que eram compiladas nas escolas, que eram compiladas nas regiões, que foi compilada a nível de estado para ser enviado aos constituintes. Ou seja, podemos apresentar aos alunos que os alunos da época, hoje em idade de serem seus pais, produziram de próprio punho sugestões para a Constituinte. E esse, em tese, é o nosso objetivo principal. Que os nossos estudantes percebam que eles são responsáveis pelos direitos que estão postos e que nós temos acesso. Eles precisam defender os seus direitos porque os direitos foram feitos por eles, por suas famílias. Acreditamos que dessa maneira nós conseguimos atingir os pressupostos da educação e do ensino de história, que é a partir dos interesses e das necessidades tácitas, fundamentar através da pesquisa e das metodologias e da produção narrativa para que todos, os estudantes incluídos, possam atribuir significados históricos à sua vida prática. Dentro de nossa cidade, nossa comunidade produziu a lei, participou da construção da nossa Constituição e dessa forma participou da construção de nossa sociedade e da nossa democracia. Dessa forma, se a nossa democracia está ameaçada, é responsabilidade dos alunos, é responsabilidade nossa enquanto comunidade, de nossa região, de nossa cidade, defender a nossa democracia. Não é uma situação que está longe, distante, lá na capital federal ou nos grandes centros urbanos. É uma prática que está aqui, presente na nossa terra, na nossa comunidade. Nós somos responsáveis por isso. Esse é o nosso objetivo principal e acreditamos que com o trabalho dessas fontes nós seremos capazes de desenvolver. Para fechar a temática de participação popular, julgamos importante apresentar o trecho do Diário da Constituinte que nós já mostramos para vocês no capítulo da contextualização, o episódio 180, de 13 de agosto de 1987, que apresenta o resultado final da participação popular quando as emendas populares foram apresentadas. A partir daquela fonte histórica, os estudantes poderão ter uma dimensão de que a participação que saiu aqui de nossa comunidade ganhou dimensões colossais a partir da assinatura de mais de 9 milhões de pessoas e da proposta de mais de 70 emendas populares. E uma última proposta temática para o trabalho em sala de aula dentro de nosso tema mais amplo são os princípios constitucionais específicos, a partir dos quais os estudantes poderão perceber que todo o processo de construção e de participação popular consolidou, dentro de um texto constitucional, princípios básicos que precisam ser garantidos a todos. Daí a importância de trabalhar com trechos do texto constitucional, principalmente do artigo 1º ao 6º, os quais tratam dos princípios fundamentais e garantias da República, os direitos e garantias fundamentais no artigo 5º e os direitos sociais no artigo 6º. Esses princípios são caracterizados pela própria Constituição como garantias fundamentais e pétreas, ou seja, não podem ser suprimidos, e são a base de nossa sociedade, são a base de nossa democracia, porque são lá que estão presentes todas as garantias fundamentais que nos protegem enquanto indivíduos e enquanto sociedade. A própria estrutura da Constituição se torna uma fonte histórica interessante, porque a análise das constituições anteriores mostra que os direitos e garantias fundamentais apareciam no decorrer da Constituição.
Essa foi a primeira que trouxe os direitos e garantias fundamentais como primeiro tema. Ou seja, até na estrutura da Constituição, podemos perceber que a Assembleia Nacional Constituinte identificou como vontade do povo, vontade da sociedade, que os direitos fossem a nossa prioridade. Portanto, não é somente o texto que é uma fonte histórica interessante para ser analisada. A própria estrutura constitucional é pertinente de ser analisada como fonte histórica. A partir dos princípios constitucionais, nós precisamos analisar também em sala de aula, dentro dessa temática, para que essa análise seja fundamentada, como a Organização das Nações Unidas e os princípios dos direitos humanos influenciaram na Constituição Federal e como, a partir da promulgação, o Brasil pôde assumir uma postura de liderança à frente das discussões a respeito das reuniões da Organização das Nações Unidas que vieram posteriormente. A própria Constituição Federal passou a ser vista como um exemplo a ser seguido, porque atribuía os valores fundamentais dos direitos humanos como direitos dos cidadãos brasileiros. Portanto, é uma verdadeira contradição e um tema controverso, importante o suficiente para ser trabalhado em sala de aula, a postura do senso comum perante os direitos humanos. Segundo discursos da sociedade, e discursos que estão presentes, inclusive em jornais sensacionalistas, direitos humanos são para bandidos. A reflexão a respeito desse discurso é importante porque fundamenta práticas violentas do Estado contra populações em situação de risco. E é nesse sentido que as músicas que trabalhamos no capítulo a respeito dos direitos humanos se tornam fontes históricas importantes para o trabalho em sala de aula. Ao analisar o ciclo do rock no Brasil, década de 80 e 90, nós podemos perceber que quando a violência é generalizada e atinge setores intelectuais da classe média, a mobilização e o apelo popular é grande. As músicas de rock da década de 80 são expressão da luta por democracia, por direitos, contra a violência policial, por uma sociedade brasileira mais justa. Quando a eleição de 1985 encerrou oficialmente a ditadura militar, Cazuza cantava que estamos por um triz podia nascer feliz. Porém, com a promulgação da Constituição e os direitos garantidos, as músicas que Rapa, Chico Science e Nação Zumbi, Charlie Brown Jr. cantavam, diziam respeito à violência cotidiana, diziam respeito ao desafio de viver na periferia. E essas músicas não tinham mais o apelo que a classe média alavancava na década de 80. Por isso, meus caros amigos, os discursos revisionistas e negacionistas que estão presentes hoje são perigosos porque entendem violência e entendem a exclusão como naturais, como não passíveis de luta. E é assim, sem ter a mínima pretensão de esgotar o assunto, apresentando sugestões e fontes a serem trabalhadas em sala de aula, que nós encaminhamos para a conclusão do nosso curso, dizendo que essas reflexões precisam ser feitas a todo momento, e dentro de nossa temática específica, apresentamos estas fontes por entender que elas possibilitam aos alunos compreenderem a estrutura da democracia, dos direitos e da cidadania, de forma a se perceberem como responsáveis por sua manutenção e por sua defesa. Para a conclusão do curso, é importante que todos nós produzamos uma atividade de até 35 linhas, a qual precisa ser enviada para o e-mail da organização. Segundo os detalhes que estão na descrição, vamos produzir então um plano de aula que possibilite aos estudantes refletir sobre a defesa da democracia, sobre a construção da cidadania e sobre a importância dos direitos para a nossa sociedade e para a vida deles cotidiana. Para isso, é importante que a temática seja mantida, porém as fontes a serem trabalhadas em sala de aula precisam ser selecionadas por vocês. Nós pedimos encarecidamente que o trabalho seja proposto também com base na aula-oficina, visto que a pesquisa em sala de aula é o ponto mais importante para o trabalho com o ensino de história. Dessa forma, agradecemos profundamente por todos vocês que estão aqui conosco ainda. Foi uma honra e um prazer trabalhar com vocês nessas horas. E eu espero que nós continuemos refletindo a respeito da prática da educação, da prática do ensino de história e do fortalecimento de nossa democracia.
que por mais que ameaçada, ela não está abandonada. Nós continuaremos defendendo. E é nosso papel, enquanto professores de história, ensinar aos alunos também defender. Por isso, muito obrigado e eu espero que nós continuemos lutando pela educação juntos. Valeu, pessoal. Até a próxima.